membros do seu Executivo, primeiro secretário da Assembleia de Freguesia, segundo secretário da Assembleia de Freguesia, senhoras e senhores deputados, colaboradores da Junta de Freguesia, público em geral, declaro aberta esta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde para o dia 26 de setembro de 2024. Antes de darmos início aos trabalhos, quero fazer um esclarecimento e dar-vos uma informação relativamente a uma comunicação que enviei para o Ministério Público relativamente a uma possível perda de mandato de dois deputados, Albino Cândido da Silva Viana e Fernando Manuel Monteiro da Rocha Barbosa. Relativamente à comunicação enviada das convocatórias das Assembleias em que os deputados Albino Cândido da Silva Viana e Fernando Manuel Monteiro da Rocha Barbosa, como não se faz evidência da recepção de convocatória enviada por e-mail, conforme aprovada em regimento desta Assembleia, o Ministério Público arquivou as diligências por esta mesa. Doravante, a convocatória terá expresso que a recepção da mesma deverá ser confirmada pela via que foi enviada. Em função disto, os referidos deputados mantêm as funções para as quais foram legalmente eleitos. Posto este esclarecimento, vamos abrir a ordem de trabalhos com o período de antes da ordem do dia. Chegada a esta mesa, um voto de louvor da bancada parlamentar do Partido Socialista, um voto de louvor ao vilacondense José Leonel Ramalho, pela deputada Eliana Félix. Muito boa noite a todos. Cumprimento a mesa na figura do Sr. Presidente da Mesa, o Executivo na figura do Sr. Presidente de Junta. Muito boa noite aos colegas deputados aqui presentes também, ao público que nos assiste aqui e em casa e aos funcionários da Junta que tão diligentemente proporcionam esta Assembleia. Passarei então a ler um voto de louvor. Voto de louvor ao vilacondense José Leonel Ramalho. O Partido Socialista deseja expressar o seu mais sincero reconhecimento ao vilacondense José Leonel Ramalho pela existência e pela dedicação incansável em partilhar caminhos. A Junta de Freguesia de Vila do Conde expressa o seu mais sincero reconhecimento ao vilacondense José Leonel Ramalho, que, ao lado de Fernando Pimenta, se sagrou campeão do mundo de maratona em K2. Este terceiro título mundial, conquistado pela dupla, um feito extraordinário, vai encher de orgulho toda a comunidade. Além desta vitória, José Leonel Ramalho conquistou ainda a medalha de prata na prova de 30 km em K1, consolidando a sua posição como um dos grandes atletas do desporto nacional. Os nossos mais calorosos parabéns. Por todas estas razões, o Partido Socialista, aqui presente nesta Assembleia, deseja expressar o seu voto de louvor ao vilacondense José Leonel Ramalho, que este jubileu de ouro seja apenas o começo de muitos e mais anos de sucesso e impacto positivo. É este o sentido da proposta que os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentam à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor ao vilacondense José Leonel Ramalho, manifestar este reconhecimento público, publicando na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde o teor deste voto de louvor. Vila do Conde, 26 de setembro de 2024, pelos eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Passo de seguida à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Da CDU, uma recomendação, Sr. Deputado Walter Sarmento.
Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, quero saudar todos os presentes e aqueles que nos seguem em casa. Walter Sarmento, CDU. A recomendação que tenho para entregar, para apresentar, é sobre o mercado Engenheiro Duarte Pacheco. Revitalizar o mercado Engenheiro Duarte Pacheco. Lembro-me do mercado municipal desde o tempo de miúdo. Era um lugar cheio de vida, alvo preferencial das compras do dia-a-dia dos vilacondenses. Dispunha das condições que aqueles tempos recomendavam, satisfazia os comerciantes e resolvia as necessidades do povo. Com o decorrer dos tempos, as suas condições não se ajustaram. Muitos comerciantes abandonaram o negócio, há menos oferta, a população não encontra alguns produtos básicos e substitui a ida ao mercado por outras superfícies onde está garantida a aquisição de uma variedade de artigos com toda a comodidade, desde o estacionamento até às próprias instalações. E, assim, a vida buliçosa de outrora foi esmorecendo. O nosso mercado Engenheiro Duarte Pacheco é uma sombra triste daquilo que já foi. Porque, geralmente, os mercados são o coração de uma cidade, mas em Vila do Conde não. Por toda a parte, os mercados fervilham de vida, atraindo a procura de produtos pela população local, mas em Vila do Conde não. Em todo o mundo, os mercados constituem uma atração turística que se reflete na economia local, mas em Vila do Conde não. Normalmente, a evolução dos mercados acompanha a dos tempos, mas em Vila do Conde não. Habitualmente, os mercados são servidos por áreas de estacionamento devidamente ordenadas que garantem a comodidade dos clientes, mas em Vila do Conde não. Usualmente, os mercados funcionam na sua plenitude todos os dias, mas em Vila do Conde não. Comumente, os mercados oferecem as condições necessárias ao desenvolvimento do negócio dos comerciantes instalados, mas em Vila do Conde não. Frequentemente, o cotidiano dos mercados é animado por ações de âmbito turístico, cultural ou recreativo, com o objetivo de atrair moradores e turistas, mas em Vila do Conde não. Nos últimos tempos, temos visitado alguns mercados e percebemos o potencial da sua localização no centro da cidade. Se compararmos o nosso mercado com os de cidades semelhantes a Vila do Conde, concluiremos que há muito caminho a percorrer até que aquele espaço atinja o seu potencial. E é por isso que o eleito da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde recomenda que a mesma, na sua sessão de 26 de setembro de 2024, delibere que a Junta de Freguesia de Vila do Conde, assumindo uma posição de liderança na defesa dos interesses da freguesia e da sua população, em sede, junto das entidades responsáveis, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila do Conde, para a tomada de medidas necessárias à revitalização do mercado Engenheiro Duarte Pacheco, no sentido de melhoramento das condições de quem vende e de quem compra naquele espaço, promovendo dessa forma um excelente polo de atração da cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nenhum deputado quer usar a palavra? Pronto, exato. Passo, por isso, à votação esta recomendação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Onze votos contra, 0 abstenções e 6 votos a favor. Não é para contar o tempo, não, é uma interpelação à mesa. Walter Sarmento, CDU. Sr. Presidente, eu gostaria de saber como é que foi a votação da mesa. A votação da mesa está incluída naturalmente nos 11. É isso que está a perguntar. Exatamente, está incluída nestes 11 votos contra. Sim, é isso que quer saber. Esclarecido, Sr. Deputado. Podemos continuar? Pronto. Sim, Sr. Deputado, é claro.
Boa noite. Boa noite, Sr. Presidente e restante Executivo. Boa noite a todos os membros aqui da sala. Eu gostava só de dar aqui um parecer, portanto, em nome da NAU, Cristina Campos NAU. Vejo esta recomendação, portanto, da CDU, uma recomendação atualizada, no sentido que hoje em dia os mercados cada vez funcionam melhor em termos de cidadania, em termos de cooperação, e realmente é louvável, portanto, a questão que a CDU colocou aqui, e acho que sim, senhor, acho que Vila do Conde tem tudo para que o mercado seja revitalizado, seja dinamizado, e, sinceramente, sinto-me, de certa forma, assim, espantada com a situação de votarem tantas pessoas contra uma sugestão que pode não ser colocada em prática de imediato, mesmo porque isto requer um estudo, não é? Da Junta de Freguesia, um estudo da autarquia, mas é uma sugestão claramente muito positiva e que me deixa descontente enquanto cidadã de Vila do Conde, porque estamos aqui pelo bem de Vila do Conde e levar Vila do Conde a bom porto. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigado a Sra. Deputada pela sensibilidade que apresenta também aqui pela sua bancada. A Sra. Deputada Eliana Félix. Eliana Félix, Partido Socialista. Sr. Presidente, o nosso voto contra tem uma explicação. As recomendações normalmente não têm direito a comentários, mas já que se abriu esta exceção, eu vou comentar. Pronto. Então eu vou comentar. O nosso voto contra não é um voto contra a ideia, é apenas uma situação de dizer que este assunto está neste momento, literalmente neste momento, em cima da mesa, junto da Câmara Municipal de Vila do Conde. É uma questão, Sr. Deputado, de ir à reunião, é uma questão de ir à reunião de Câmara e saber. Melhor do que eu, se o Sr. Presidente da Junta, e se me permitem este abuso, quiser dar algum esclarecimento, é esta a informação que temos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, quer... Sr. Deputado, por favor. Boa noite. Fernando Barbosa, NAU. Sr. Presidente, Sr. Executivo, na pessoa do Sr. Presidente Isaac Braga, os restantes elementos deputados desta presentes e os ausentes, aos todos aqueles trabalhadores desta Casa que fazem estas assembleias serem possíveis, como a respectiva equipa técnica que está presente, assim como todos em casa que nos estão a ouvir. Eu quero lembrar que faltam 4 sessões para terminar a nossa posição e o nosso Estado estar cá, uma vez que foi a 26 de setembro que fomos todos eleitos. Decorreu antes de acabar essas eleições. Eu quero dizer que o Sr. Presidente Isaac Braga pertencia a um movimento chamado NAU. Hoje pertence ao Partido Socialista. E desde a primeira hora eu falei sempre com o Sr. Presidente relativamente às competências. Este é um assunto de competências. Este é um assunto que a Câmara não quer deixar que o Sr. Presidente da Junta resolva, porque senão ele resolvia. Eu tenho a certeza que sim. Eu levo imensa desculpa, Walter, eu votei a favor, voto a favor de todos estes princípios e acho que o Partido Socialista também deveria votar a favor. Até porque sabe que o Sr. Presidente da Junta seria capaz de resolver este assunto. Mas como as competências não foram dadas por situações que a gente já conhece, uma delas, da Ciumeira, não vai ocupar um lugar de destaque perante o Sr. Dr. Vítor Costa, por isso, como tal, essa situação vai ficar por aqui. E daí não deu as competências para poder fazer qualquer coisa. Agora, concordo, Walter, que a maior parte das manifestações que tens trazido e outros têm trazido, nem sempre vão avante. E então estão sempre na Câmara. Não concordo contigo.
Relativamente, aproveitando a minha situação neste momento, eu quero agradecer ao Sr. Presidente pessoalmente, assim como ao Viana, meu colega também de ANAU, relativamente a ter trazido a minha situação do Ministério Público e aqueles que estão em casa e que incutiram veneno perante o Conselho de Vila de Conde, perante a minha presença, tenho a certeza que neste momento estão esclarecidos e a sua raiva, o seu ódio, que não os mate. Só peço isso, que durem mais um tempo, que até dou um gozo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente quer fazer algum esclarecimento? Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Carlos José Rocha, Srs. Secretários, Marta e Aline, o Executivo da Junta de Freguesia, caros deputados da Assembleia de Freguesia, público aqui presente, público que nos segue através das redes sociais, colaboradores da Junta que permitem esta Assembleia e todo o decorrer também que a antecede, a J-Works que hoje aqui nos acompanha na transmissão. Quanto ao assunto propriamente dito, foi votado e é um assunto votado pela Assembleia de Freguesia, que tem poderes para tal, e eu apenas vou pegar nas palavras que o Sr. Walter, sinceramente, aqui utilizou, que disse em off, eu não sei se foi audível na transmissão, e às vezes é importante que fique e que possamos ir ao público para ficar gravado em ata, que as recomendações que aqui traz estão no seu ou têm um timing ou vão acontecer. Por acaso, esta semana tivemos uma reunião, ou a semana passada até, da Comissão da Doçaria de Vila de Conde, e deu para ver que quando se traz, e foi claro nessa reunião que tivemos, uma ideia, ela não nasce do dia para a noite. Há assuntos, este concretamente do mercado municipal está a ser tratado, é um assunto que não foi este mandato que aconteceu. Aliás, eu posso dizer que o meu Executivo, já o mandato anterior, tivemos várias intervenções e durante este mandato que 21-25 têm sido feitas várias atividades no mercado no sentido de o revitalizar. Há em cima da mesa, estive reunido com o Sr. Presidente da Câmara também num conjunto de medidas que estão a ser apresentadas e são medidas que têm o seu tempo a ser executado. Ou seja, nós não podemos... Estamos, como disse ali o Sr. Engenheiro Fernando Barbosa, a 4 sessões do final deste mandato, sempre que vimos cá esta casa dizer pois, mas vai ser feito. Não, nós estamos cá para fazer. Nós estamos cá para fazer. E vamos fazer. E há muitas coisas que já fizemos, há outras que não fizemos, e certamente hoje ainda virá aqui algumas que nos vão colocar e eu vou deixar, estarei cá para responder, mas há coisas que têm o seu timing. Eu posso até, da reunião que tivemos o outro dia, quando se falou em concretizar uma determinada ação, e depois pensou-se, bem, de facto, esta ação para acontecer tem um conjunto de pressupostos. Porque é fácil chegar aqui e dizer, vamos fazer. Mas eles, para fazer, têm um conjunto de procedimentos que nós temos que fazer. Esta obra que está a acontecer neste edifício, nós queríamos, à data de hoje, que estamos a 26 de setembro, que ela já tivesse quase concluída. Mas há imperativos legais, nomeadamente naquilo que concerne o caderno de encargos e das adjudicações, que temos que cumprir a lei. Portanto, vir e estar desse lado a dizer esta recomendação, claro, vai acontecer. Ou então depois fazer-se o contrário. Por acaso decidiu esta Assembleia, da qual eu não tenho o voto direito, é a Assembleia que decide colocar um voto contra. Porque aquilo que depois acontece, isto é aquilo que politicamente as pessoas depois fazem a sua avaliação. Eu já tinha recomendado e aconteceu. Não é apenas por se ter recomendado, não quer dizer que as coisas vão acontecer. As coisas são planeadas, são pensadas. Têm um timing para acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posto nenhum deputado quer usar da palavra, vamos passar para outro voto de louvor do Partido Socialista ao atleta vilacondense Messias Batista, deputada Yolanda Castro. Boa noite. Muito boa noite a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia e as suas secretárias, Presidente da Junta e restante Executivo, caros colegas deputados, muito boa noite. Boa noite ao público cá presente e àquele que nos assiste a partir das suas casas
pelas diversas plataformas e à comunicação social também cá presente, à equipe na técnica e aos funcionários desta Junta. Muito boa noite a todos. O Partido Socialista deseja expressar o seu mais sincero reconhecimento ao atleta vilacondense Messias Batista pela dedicação incansável em partilhar caminhos. O Partido Socialista, com representação na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, expressa o seu profundo reconhecimento ao atleta vilacondense Messias Batista, que, ao lado de João Ribeiro, alcançou um notável 6º lugar na final da prova de K2 500 metros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ambos, como campeões mundiais em título, demonstraram uma vez mais o seu talento e dedicação ao desporto de alta competição. Este resultado é um motivo de enorme orgulho para Vila do Conde e para todos os vilacondenses, refletindo o espírito de excelência que caracteriza a nossa comunidade. Por todas estas razões, o Partido Socialista deseja expressar o seu voto de louvor ao atleta vilacondense Messias Batista, que este jubileu de ouro seja apenas o começo de muitos mais anos de sucesso e impacto positivo na nossa comunidade. É esse o sentido da proposta que os membros eleitos do Partido Socialista apresentam à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor ao atleta vilacondense Messias Batista e ainda manifestar este reconhecimento público, publicando na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde o teor deste voto de louvor. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos, por isso, à votação deste voto de louvor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o deputado Torquato Marques para uma declaração política. Senhor deputado. Torquato Marques, PSD, muito boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes e aos vilacondenses que nos assistem a partir de suas casas. Trago aqui uma declaração política e vão perceber que reveste-se de grande atualidade, ou não tivéssemos debatido aqui uma recomendação, algumas votações, o Sr. Presidente Isaac Braga a dizer que no tempo, com planeamento, as coisas podem ser feitas, mas de facto eu concordo que se as recomendações aprovadas nesta Assembleia, por unanimidade, muitas das vezes não são executadas, e vou falar de algumas delas, é preferível ao Partido Socialista rejeitar as recomendações apresentadas pelos diferentes partidos. Vamos então à declaração política. Senhor Presidente da Mesa, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, caros membros do Executivo, senhores e senhoras deputadas, vilacondenses. No dia 26 de setembro de 2021, realizaram-se as eleições autárquicas, tendo sido eleito Isaac Braga e o Partido Socialista para liderar os destinos da nossa freguesia. Faz hoje precisamente 3 anos. Falta, portanto, apenas 1 ano para o término deste mandato. Não podíamos, por isso, deixar de fazer um balanço do trabalho desenvolvido, um balanço com foco no último ano, mas que se estende a todo o mandato. Meus caros, prometer é fácil, estar presente é importante, mas fazer é fundamental. Repito, fazer é mesmo fundamental. Concretizar os compromissos assumidos é a melhor forma de credibilizar a atividade política. Infelizmente, temos assistido permanentemente ao adiamento ou mesmo cancelamento desses compromissos por parte do Executivo da Junta de Freguesia. Citamos alguns desses compromissos assumidos e não concretizados. Feira do Livro, uma proposta do PSD aprovada por unanimidade, não incluída nas grandes opções do plano, legitimamente, mas que foi posteriormente assumida pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia a sua realização. Feira da Saúde e Desporto e Festival das Artes, iniciativas, aliás, do próprio Executivo. Criação de um novo polo do evento Street Market em Vila do Conde. Instalação de bebedouros para animais na freguesia e negociação do processo de transferência de competências do município para a freguesia, de acordo com o Decreto-Lei nº 57/2019. Constatamos, ainda, que o Torneio Senhor dos Navegantes, um evento marcante, histórico, que promove a prática desportiva infanto-juvenil e reaviva memórias de antigos praticantes, também não se concretizou este ano, o que causa algum espanto, já que, note-se, temos agora o ringue recuperado e com as respectivas condições de segurança.
Em resumo, passados 3 anos de mandato, a que podemos acrescentar parte do mandato anterior, verifica-se uma enorme passividade e incapacidade deste Executivo para concretizar os seus próprios compromissos e as recomendações aprovadas por esta Assembleia, algumas delas por unanimidade. E aqui não podemos também deixar de referir a responsabilidade do Sr. Presidente desta Assembleia, por quem temos, aliás, a maior estima e consideração. Cabe ao Sr. Presidente José Rocha, ao abrigo do disposto no artigo 15, a linha J, assegurar o cumprimento do regimento e das deliberações da Assembleia. O Sr. Presidente não pode, de todo, abdicar desta competência. Mas é isso que tem feito, errada e repetidamente. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, vilacondenses, já ninguém acredita, nós não acreditamos, que faltando apenas 1 ano para o fim do mandato, haja uma mudança de rumo, porque não se quer ou porque não se é capaz. Permitam-me terminar como comecei. Prometer é fácil, estar presente é importante, fazer é fundamental. Fazer é mesmo fundamental. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo para uma recomendação da CDU, deputado Walter Sarmento. Walter Sarmento, CDU. Sr. Presidente, antes de começar a leitura desta recomendação, eu gostaria só de fazer um ponto de ordem sobre o que se passou aqui há bocadinho. O Sr. Presidente disse que tudo tem o seu timing, e é verdade, mas é necessário começar a fazer as coisas, porque senão esse timing vai-se adiando e nada se faz. Portanto, começar a trabalhar nas coisas 3 anos depois de elas serem aprovadas, com certeza que não conseguimos concretizar depois nada do que é aqui aprovado. Se as questões já estão pensadas, estão em cima da mesa, se não estão, pronto, são artimanhas a que se recorre, mas para mim o que é importante é que de facto as questões venham aqui e sejam discutidas. E esta questão do mercado, eu acho que era necessário ser aqui apresentada e ser debatida, e foi. A próxima recomendação, então, é sobre o apoio aos jovens migrantes. Em 30 de junho passado, na última Assembleia de Freguesia realizada, a CDU apresentou uma moção de solidariedade e boas-vindas a todos os migrantes que mereceu o apoio unânime desta sala. A vontade de apoiar quem procura melhores condições de vida, por vezes apenas a vida, ficou patente na vontade política deste órgão autárquico. É por isso a hora de traduzir essa vontade em algo concreto. Tal como referimos na moção que apresentámos, a experiência portuguesa como destino de imigrantes, retirando alguns casos de escravatura praticada por empresários sem escrúpulos, é um exemplo de solidariedade humana a que acresce repercussão positiva nas contribuições para a segurança social. Todavia, muitos desses imigrantes trazem consigo filhos menores cuja integração na comunidade, tal como a dos pais, consideramos imperiosa. Temos conhecimento de inúmeros casos onde essa inclusão é dificultada por um sistema de ensino que insiste em ignorar esta nova realidade, não proporcionando um contexto adequado à aprendizagem da língua portuguesa, condição imprescindível para o sucesso estudantil, não só a essa disciplina, mas também a todas as outras. De acordo com o Ministério da Educação, estão previstas 4 horas semanais para selecionar português língua não materna, mas não existindo na maioria das vezes professores com horário suficiente, essas aulas são ministradas semanalmente 2 horas no máximo. Como pode um jovem ser bem-sucedido se não percebe uma palavra do que está a ser dito? Poderíamos esconder-nos atrás do argumento de que esta questão deverá ser resolvida pelo Ministério da Tutela. De facto é, e temos esperança que um dia será. Mas enquanto isso não acontecer, devemos ficar de braços cruzados? Demos-vos conhecimento desta situação real e trazemos uma proposta concreta. Apoiar os jovens migrantes, e por que não também os adultos, ministrando aulas de português como língua não materna, contribuindo dessa forma para uma melhor e rápida integração daqueles que escolheram a nossa freguesia para seu lar. Os recursos disponibilizados a esses imigrantes, com I, deverão ser também disponibilizados aos filhos dos nossos emigrantes, a quando do seu regresso à nossa cidade para gozo de férias, facultando dessa forma condições de aprendizagem da língua portuguesa que poderão eventualmente ter dificuldade em aceder no país onde residem.
A solidariedade não pode nem deve ser uma palavra oca. Todos os homens são meus irmãos. Todos. 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 Por isso, o eleito da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde recomenda que a mesma, na sua sessão de 26 de setembro de 2024, delibere que a Junta de Freguesia de Vila do Conde, assumindo uma posição de solidariedade e de proatividade no sentido da inclusão da população migrante, com I e com E, encete as medidas necessárias, incluindo o concurso a programas específicos de financiamento para a prestação de aulas de português como língua não materna, concretizando assim tão nobre e humanista desígnio. Sr. Presidente, já agora para o ajudar... Eu alertava só para a questão do seu tempo. É muito rápido, é só mesmo para terminar. Pode anunciar já a vinda da eleita Eliana Félix, dizendo que já pensaram nisto e que este assunto está em cima da mesa. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Presidente, quer fazer algum esclarecimento relativamente a esta última intervenção do deputado Walter Sarmento? Com certeza, Sr. Presidente, muito obrigado. Deve saber, e é do conhecimento, que todos os alunos imigrantes, neste momento, através do ensino oficial, já têm aulas de português e da língua materna. Portanto, está a ser atribuído pelo próprio Estado, e a Câmara Municipal tem estado com a sua vereadora atento a isso. Dizer que também aqui na Junta de Freguesia, aos sábados, neste momento temos duas nacionalidades, temos a nacionalidade ucraniana e russa, uns estão de manhã, outros estão de tarde, em que estão a ser lecionados também aulas de português, além deles manterem os costumes, e também da língua deles. Tivemos a semana passada uma reunião também com a comunidade chinesa, em que os chineses da última geração que já estão em Portugal, alguns já têm dificuldade em falar a sua língua materna, disponibilizamos e vamos voltar a reunir para que sejamos cá um polo, para que a língua deles seja, portanto eles até falam bem o português, está a saber aqui é o contrário, que estão a desaprender a língua materna. Tivemos também uma reunião com o Instituto de Emprego, em que, como já fizemos no passado, teremos novamente presente, portanto, aquilo que se chama língua materna, que é para a comunidade hispânica, que é mais evidente agora também aqui na nossa comunidade. Portanto, o que vem cá hoje apresentar, podemos, na minha opinião, a bancada subscrever, porque é algo que já estamos a fazer e que vamos dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigado. Não sei se algum deputado requer a palavra sobre esta intervenção do deputado Walter Sarmento. Visto isso não se registar, passo por isso à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passo para um voto de louvor do Partido Socialista para a deputada Paula Silva. Senhora deputada, por favor. Paula Silva, Partido Socialista. Queria cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia e suas secretárias, o excelentíssimo Sr. Presidente junto a seus executivos, caros colegas deputados, a quem nos assiste em casa e ao público aqui presente, os funcionários da Junta e aos meios de comunicação social. Voto de louvor ao atleta Joel Rodrigues. O Partido Socialista deseja expressar o seu mais sincero reconhecimento ao atleta Joel Rodrigues de existência pela dedicação incansável em partilhar caminhos. O PS, na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, manifesta o seu reconhecimento ao atleta Joel Rodrigues, que alcançou um extraordinário 9º lugar no Campeonato Mundial das Maldivas, com uma prestação sólida e determinada ao longo de toda a competição. Joel conseguiu chegar aos oitavos de final, destacando-se pelo seu talento e habilidade. Este resultado é um marco de excelência e uma demonstração do seu compromisso com o desporto. Este feito enche de orgulho toda a comunidade, refletindo a dedicação e o espírito competitivo que Vila do Conde valoriza e celebra. Por todas estas razões, o Partido Socialista deseja expressar o seu voto de louvor ao atleta Joel Rodrigues, que este jubileu de ouro seja apenas o começo de muitos mais anos de sucesso e impacto positivo.
É este o sentido da proposta que os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentam à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor ao atleta Joel Rodrigues, manifestar este reconhecimento público publicando na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde o teor deste voto de louvor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de seguida para a bancada do Partido Social Democrata. Votação, desculpem. Passo por isso à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo agora sim para a bancada parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Torquato Marques. Torquato Marques, PSD. Venho cá fazer um pedido de informação ao Sr. Presidente da Junta. Quero questionar-lhe sobre 4 assuntos que estão na esfera direta de competências da Junta de Freguesia por si presidida. Se calhar, por uma questão prática, eu faria as 2 primeiras questões, responderia e depois faria as restantes duas últimas questões. Então, na última Assembleia de Freguesia, realizada em junho, foi aprovada por unanimidade uma recomendação ao Executivo para que desencadeasse os procedimentos necessários junto da Comissão de Toponímia e da Câmara Municipal para a criação da rua ou avenida Engenheiro Arlindo Azevedo Maia. Eu gostava de saber qual o ponto da situação sobre a recomendação aprovada. Uma segunda pergunta. Fizemos uma pesquisa no portal Base e constatamos a ausência de publicação dos contratos de adjudicação das obras de reabilitação aqui do edifício sede e do Ringue das Caxinas. E se relativamente às obras do edifício sede conseguimos perceber a não publicação pela proximidade de datas, já não conseguimos perceber a ausência de informação sobre a adjudicação das obras do Ringue. Que fique bem claro, não considero que haja algo a esconder. Mas, a bem do escrutínio que a oposição deve fazer e a bem da transparência, estes dados já deveriam estar publicados. Pretendemos, por isso, um esclarecimento relativamente a esta situação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão, a mesma foi encaminhada para a Câmara Municipal e aguardamos que tenha sido, portanto, possa ter sido em conta agora pela toponímia, a quando for necessária a atribuição do nome. Estamos certos que todos, não só apenas a freguesia de Vila do Conde, mas todo o Conselho, permita-me até dizer assim, será aqui, toda a gente terá a mesma opinião, por aquilo que foi relatado por si na última Assembleia, não me parece ser difícil, mas fizemos o encaminhamento habitual. Relativamente à outra questão que me coloca, ainda hoje tive a oportunidade de ir ao base.gov. Eu não sei se verificou, se foi lá hoje, já a semana passada estava, a base.gov do lado esquerdo, diz lá que está com uma atualização de abril. Está com, portanto, se for, ou se abrir no seu telemóvel, vai verificar. Relativamente ao último procedimento que falou, ele foi publicado no dia, portanto, a adjudicação foi 29, estou a falar da obra do edifício sede, portanto, foi publicado no dia, portanto, a data da adjudicação foi 29 de 7, procedimento interno, da celebração de contrato a 31, e ela foi publicado aqui no dia 6 de 8 de 2024, às 13h27, na base.gov. Posso-lhe fazer chegar uma cópia do ato da publicação. Relativamente ao Ringue das Caxinas, o procedimento número 71-61-400 foi publicado também no dia 6, que eu tinha feito aqui menção, nós verificamos, os serviços de facto não tinham publicados, foi publicado no 6 de 8 de 2024, às 13h27, com o número 71-61-400, perdão, estou-lhe a dizer a mesma publicação. Foi publicado 8 de 7, o do Ringue, foi publicado a 8 de 7 de 2024, 19.950, com a data do contrato de 15 de 12 de 2023. Posso-lhe fazer também uma checada de uma cópia do portal da base.gov. Hoje, efetivamente, eu também não consegui aceder ao site, mas sempre que enviamos e recebemos o ok, eu arquivo na pasta correspondente a cada procedimento e posso-lhe, com todo o gosto, fazer chegar uma cópia. Está bem? Esclarecido, Sr. Deputado. Passo, então... Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado.
Sr. Presidente, agradeço os seus esclarecimentos, ainda bem que já está publicado. De facto, eu ontem à noite, quando estive a finalizar a preparação desta Assembleia, pesquisei por Junta de Freguesia de Vila de Conde, por Freguesia de Vila de Conde, apareceram algumas obras publicadas pela Câmara Municipal, pelo município, apareceram as adjudicações, por exemplo, dos cabazes alimentares, não me apareceu nenhuma destas obras e por isso é que eu o questionei. Portanto, eu tratei mesmo o erro, mesmo por número contribuinte, mas eu posso lhe fazer chegar uma cópia de que, quando submetemos, recebemos um comprovativo de submissão, que eu tenho aqui, e posso lhe fazer chegar. Muito bem, agradeço. Passaria então à terceira questão. Sr. Presidente, na última semana tentei repetidas vezes efetuar uma intervenção na aplicação Juntar a Junta. Começou por dar erro e, posteriormente, passado um dia ou dois, ficou inativa. Não conseguindo reportar a situação diretamente à Junta de Freguesia, através de um meio digital, que era o que pretendia fazer, tive de o fazer diretamente à Câmara Municipal. Aquilo que lhe pergunto é, o que é que se passa com esta aplicação? Uma aplicação, aliás, que foi por diversas vezes elogiada aqui e dito que os fregueses podem e têm utilizado essa aplicação. Eu não consegui, queria fazer um reporte de uma situação e não foi possível. Portanto, queria um comentário seu relativamente a esta situação. E, por último, é possível verificar que já começou a reabilitação aqui do edifício sede, a parte exterior. Sabemos que existe uma verba inscrita no nosso orçamento e que a Câmara Municipal efetuou também, ou aprovou, uma transferência de capital de 50 mil euros. Mas sabemos também que na próxima Assembleia Municipal não será aprovada qualquer verba adicional para a nossa freguesia. Pelo que lhes questiono, qual é o estado de execução das obras no edifício sede? E, por outro lado, se existe algum cronograma de obras e respectiva programação financeira. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, relativamente ao juntar a Junta, eu penso que até já tinha feito na última Assembleia uma advertência em relação a esta aplicação. Esta aplicação, quando a comparamos, tinha um servidor alojado fora do nosso país, que a empresa a quem nos estava a dar suporte estava com alguns problemas. Nós já fizemos diligência junto de uma outra aplicação, vai sair uma nova aplicação, que eu também já o disse na última Assembleia, em que vai permitir, além do juntar a junta, o que já permitia fazer, é uma aplicação com mais capacidade de interação e que nós, no próximo mês de outubro, iremos apresentar à população, colmatando esta necessidade. O que nós solicitamos é que qualquer intervenção é mais fácil, obviamente, e por isso é que temos a aplicação, pudesse ser feita pela aplicação, se não, pode ser feito por e-mail para a Junta, que nós reportamos. Mas no decorrer do próximo mês, portanto, hoje estamos a finalizar setembro, estaremos capazes de apresentar a nova aplicação, na qual, e eu já teria referido isso na última Assembleia, vai ser possível também pedir os atestados à distância de uma forma mais célere e assiná-los também à distância, evitando aqui uma deslocação à Junta de Freguesia. Relativamente à segunda questão que me coloca, não está inscrita nenhum apoio adicional, ou melhor, uma transferência de capital na Assembleia Municipal que vai ocorrer no próximo dia 30, tudo nos leva a crer que esta transferência de capital vai estar vertida na Assembleia de dezembro. Portanto, o que nós temos neste momento é um decorrer da obra que está no seu primeiro terço de intervenção. Há um valor que é feito com capital próprio da Junta e o outro será com o capital aqui da transferência da autarquia. Sendo que nós também estamos num processo que ainda está a decorrer, que tem a ver com o Fundo Ambiental e o PRR, no âmbito da eficiência energética, que não só a obra exterior, mas com a obra interior também vai ser capacitada por esses fundos e por isso essa intervenção que nós chamamos de uma primeira empreitada e de uma segunda empreitada, nós esperemos que no início do próximo ano toda a Junta de Freguesia possa estar não só remodelada por fora, que é o que começamos agora, portanto começamos pelo telhado e por aquilo que é as infiltrações e das fissuras que estavam subjacentes ao edifício pelo tempo que tem, para depois, colmatar essas deficiências, passarmos para a parte de dentro. É visível também de fora que todo o gradeamento que estava já oxidado já foi retirado, nomeadamente no andar de cima. Portanto, nós fizemos tudo que seja telhado, está no caderno de encargos, que depois consegui entrar no base.com, tudo que fosse telhados, edifício que foi revestido com material de impermeabilização, muros e, portanto, não sei o nome técnico, mas portanto, as calhas que têm onde caem as adáguas, essas são todas substituídas agora. Os painéis também que tinha de alumínio de fora também vão ser substituídos agora. Na segunda fase vamos substituir toda a caixilharia, que é um dos problemas que nós temos em nível de eficiência energética, e depois a reparação total do interior.
Temos também, posso dizer que ainda hoje tivemos uma reunião de um fundo que apareceu em boa hora, que dá resposta àquilo que é as acessibilidades. Se verificarmos a nossa junta, é uma junta acessível, mas como há uma linha de financiamento, nós vamos melhorar as acessibilidades que temos para pessoas com mobilidade condicionada, um fundo que vai até 13 mil euros com aqui o financiamento a 100%, e nós naturalmente estamos a trabalhar para fazermos parte desse bom. Tá bem? Muito obrigado, Sr. Deputado Torquato Marques, e o Sr. Presidente também, pelos esclarecimentos que deu, e naturalmente elogiando a vossa preocupação. Todos nós ficamos naturalmente satisfeitos que este edifício sede da Junta Freguesia de Vila do Conde adquira a dignidade que merece para a defesa dos valores da democracia de Abril. Passo de seguida para um voto de louvor da bancada parlamentar do Partido Socialista, a deputada Conceição Fontes. Conceição Fontes, Partido Socialista. Boa noite. Quero cumprimentar o Presidente da Assembleia e os secretários, o Sr. Presidente da Junta e Executivo, os camaradas presentes aqui, o público que nos acompanha cá e nas vossas casas, que nos veem através das redes sociais, os funcionários e os demais. Voto de louvor à equipa de FAST, Foz do Ave Sailing Time. O Partido Socialista deseja expressar o seu mais sincero reconhecimento à equipa FAST, Foz do Ave Sailing Team, de existência e pela dedicação incansável em partilhar caminhos. O PS, na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, deseja expressar o seu profundo reconhecimento à equipa de FAST, Foz do Ave Sailing Team, que no dia 14 de setembro participou com grande distinção na 14ª Regata do Infante. Destacamos em especial a tripulação da embarcação ENVDG, que com dedicação e perseverança conseguiu conquistar um merecido terceiro lugar, subindo ao pódio com um grande mérito. O nosso sincero agradecimento e felicitações por este feito. Reconhecemos ainda as excelentes prestações das embarcações Vagabond, que alcançou o 11º lugar, e J. Cassi, que obteve a 13ª posição. A vossa determinação e esforço foram notáveis, representando Vila do Conde com grande orgulho nas águas desta importante competição. A todos os participantes deixamos os nossos mais sinceros parabéns e agradecimentos. O vosso empenho e dedicação são motivo de grande orgulho para a nossa freguesia e o vosso sucesso é um reflexo do espírito e da excelência que sempre queremos promover. Um bem-aja a todos. Por todas estas razões, o Partido Socialista deseja expressar o seu voto de louvor à equipa FAST, Foz do Ave Sailing Team, que este jubileu de ouro seja apenas o começo de muitos mais anos de sucesso e impacto positivo. É esse o sentido da proposta que os membros eleitos pelo Partido Socialista representam à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor à equipa da FAST, Foz do Ave Sailing Team, e manifestar este reconhecimento público, publicando na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde o teor deste voto de louvor. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Fontes. Passo de seguida à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo de seguida também para um outro voto de louvor do Partido Socialista aos bombeiros voluntários de Vila do Conde, a deputada Eliana Félix. Eliana Félix, Partido Socialista. Voto de louvor aos bombeiros voluntários de Vila do Conde. O Partido Socialista deseja expressar o seu mais sincero reconhecimento aos bombeiros voluntários de Vila do Conde pelo seu trabalho incansável no combate aos fogos recentes. Em nome do grupo do PS na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, expressamos o nosso mais sincero e profundo agradecimento aos nossos incansáveis bombeiros, verdadeiros heróis, que com coragem e dedicação enfrentaram de forma
incansável os desafios na linha da frente, protegendo vidas, património e natureza. O vosso compromisso, muitas vezes à custa de sacrifícios pessoais, é um exemplo de bravura e altruísmo que toda a nossa comunidade honra e admira. O apoio que foi dado em forma de águas e barras energéticas por parte da população será também de extrema importância para dar suporte à vossa missão diária. Estes recursos, fruto da generosidade de todos, são mais do que simples doações. Queremos ainda deixar uma palavra especial aos bombeiros de Vila do Conde que se desdobraram para auxiliar as corporações mais afetadas pelos incêndios. O vosso empenho e capacidade de agir em situações tão críticas foram e são motivo de enorme orgulho para toda a freguesia. Por fim, o nosso mais sincero agradecimento, em nome do Partido Socialista de Vila do Conde, a todos os que atenderam ao apelo de solidariedade. Graças à generosidade de todos e ao espírito de união, foi possível reunir um apoio substancial para aqueles que arriscam tudo por nós. Todos foram parte desta corrente de solidariedade. Por estas razões, o Partido Socialista deseja expressar o seu voto de louvor aos bombeiros voluntários de Vila do Conde. É este o sentido da proposta que os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentam à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, solicitando que delibere aprovar o presente voto de louvor, transmitir o teor deste voto de louvor aos bombeiros voluntários de Vila do Conde, manifestar este reconhecimento público, publicando na página oficial da Junta de Freguesia de Vila do Conde o teor deste mesmo voto, pelos membros eleitos pelo Partido Socialista com representação na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Félix. Passo à votação deste voto de louvor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Em face de mais nenhuma intervenção se fazer requerer, dou assim por encerrado este período de antes da ordem do dia, passando para o período da ordem do dia. A linha A, deliberar sobre a ata da sua reunião em sessão ordinária de 30 de junho de 2024. Passo assim à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E a favor? Quem vota a favor? Aprovado por maioria, 0 votos contra, 2 abstenções e 15 votos a favor. A linha B, apreciar informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre o estado da persecução das grandes opções do plano para 2024. Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Penso que o documento entre o mês de junho e o mês de agosto, que é a execução do caderno para a Assembleia de Setembro, é claro. Aproveitava para deixar aqui apenas uma intervenção, fruto de uma declaração política que não tem, naturalmente, espaço para resposta, mas englobando aqui naquilo que são as grandes opções do plano. Deixe-me dizer, Sr. Deputado Walter, Deputado Tomás, desculpa, que se há verbo que traduz bem aquilo que para nós é estar na política, quando eu digo nós, o Executivo que represento, é de facto o verbo fazer. É de facto o verbo fazer. O senhor elencou 4 atividades que achou que não foram colocadas em prática. Podia ter elencado todas as outras que nós fizemos. Eu sei que é a sua posição e compreendo a política e assim mesmo. Mas relativamente à Feira do Livro, e porque eu disse aqui nesta casa que iríamos realizá-la este ano, essa Feira do Livro começou a ser realizada ou trabalhada no dia 6 de fevereiro. Os primeiros e-mails que eu tenho trocado com os livreiros, data-se 6 de fevereiro, eu até lhe posso fazer chegar esta informação, se achar pertinente.
Foram contactados vários livreiros, tem aqui todos eles que os posso fazer chegar, e nós até temos criado um regulamento para a sua execução, ou seja, a execução de como ia acontecer a Feira do Livro. Ela estava pensada, e eu nessa reunião não tinha dito, porque não era uma data fechada, 28 de agosto a 1 de setembro. Era a data que estava prevista. Fruto de um conjunto de situações externas à Junta de Freguesia, não foi possível os livreiros concertarem-se todas nesta data. Portanto, não conseguimos chegar a acordo com eles, e o que ficou melhor, para termos aqui que fosse uma Feira Livre representativa, adiar para 2025, isto fruto, eu volto-lhe a dizer, começamos a trabalhar no dia 6 de fevereiro para fazer este verão que agora termina. Em consonância com todos que faziam parte deste grupo, adiamos para que fosse possível fazer antes da grande época das feiras de livro que existem em outras cidades, e, portanto, ela vai ser uma realidade em 2025. Dizer que muitas vezes as coisas não acontecem, não porque nós deixemos para setembro para fazer em agosto, que isso nunca nos acontece, mas eu consigo aqui, e trago esses documentos, que a 6 de fevereiro nós incitamos todas as diligências para que ela pudesse acontecer em final de agosto e início de setembro de 2024. Por isso eu, na Assembleia de junho, firmava com certeza, porque estava em bom porto, depois de livreiros, por um motivo ou por outro, não puderam estar presentes, e nós, se há coisa que também nós fazemos nesta Junta de Freguesia, é fazer apenas, por fazer não fazemos. E há uma coisa que eu digo sempre, eu não tenho agenda política, não tenho agenda nacional, não tenho agenda local, nem tenho agenda europeia. A mim o que me interessa é fazer que os vilacondenses fiquem bem servidos, e nós pudermos fazer bem feito. Nós só conseguimos fazer de uma forma, tentar fazer bem feito. Foi por isso que não aconteceu, está bem? Relativamente também ao torneio Seres Navegantes, fruto daquilo que foi o ano deste ano, a procissão de Seres Navegantes e o dia de padroeiro acontecer no dia 6, e um conjunto vasto que houveram de atividades na quinta, sexta, sábado e domingo, 3, 4, 5 e 6 de agosto, entendemos nós que ainda nos faltava ultimar ali uma outra situação no ringue, embora tenha sido substituído, como sabe, as redes. Falta-nos ultimar uma outra situação que durante o período de férias da maior parte das empresas não foi possível fazer. Nós brevemente iremos endossar um convite a esta Assembleia para estar presente, porque temos todo o gosto em colocar lá a nomenclatura que foi aprovada nesta Casa do ringue para o desportivo das Caxinas, o ringue das Caxinas e Poça da Barca, e faremos aí um jogo inaugural para que seja marcado esse momento de uma forma solene e que não fosse feito às 3 pancadas, porque, como lhe disse, havia um conjunto de situações para afinar, dentro dos balneários, fora dos balneários, que estamos em fase final e, por isso, preferimos fazê-lo de uma forma mais bem feita. Não foi deixar cair uma coisa que é tradição, e nós, aqui há uma coisa que já viu nestes 3 anos que nos acompanha. Nós não temos problema nenhum em fazer alterações, desde que nós achamos que essas intervenções sirvam melhor aos vilacondenses. Faremos as alterações que tivermos que fazer. Não é porque fazia assim durante 30 anos que o vamos fazer. Vamos, dentro daquilo que é o princípio, que para nós é o nosso entendimento melhor para a população, é esta forma que vamos continuar a trabalhar. Relativamente à Feira de Saúde e Desporto, este sim era um parceiro grande, um parceiro global, e ele sim teve disponibilidade na data que estava prevista e também já está prevista no calendário. Quando eu trouxer as grandes opções de plano em dezembro desta casa, estará lá plasmada a data em que ela vai acontecer. Portanto, quando diz que nós não gostamos de utilizar a mesma palavra, fazer é fundamental, há coisa que eu acredito plenamente. Eu costumo dizer que acredito, uma coisa minha, em milagres, mas eu não fico à espera que eles aconteçam. Eu faço que eles aconteçam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais algum deputado? Sr. Deputado Turcato Marques, do Partido Social Democrata. Turcato Marques, PSD. O que eu fiz na declaração política foi um conjunto de constatações. Dizer que vamos fazer é diferente de já termos feito. Mas também notei que não perdeu a oportunidade para comentar uma declaração política. Não sei se vou agora começar a fazer uma declaração política no período depois da ordem do dia, mas aí também o Sr. Presidente pode comentar e responder ao público, portanto, não sei qual será a situação ideal. De qualquer forma, já que comentou, podemos voltar ao tema. Relativamente à última questão, Torneio dos Seres Navegantes, eu recordo que no ano passado e em anos anteriores foi realizado o torneio sem a mínima condição de segurança. O torneio daqueles praticantes que lá estão diariamente, ou estavam diariamente.
A rede estava uma autêntica vergonha, o relevado é o mesmo, mas não é o que está pior, mas o torneio foi realizado em edições anteriores. E este ano, com todas as condições de segurança, com a recuperação do ringue que foi feito, não foi idealizado o torneio. É uma constatação de facto. Relativamente aos eventos que eu citei, a Feira do Livro foi proposta por nós em setembro do ano passado. Na altura eu disse que teria praticamente um ano para programar essa edição. E vocês não colocaram nas grandes opções do plano. Em janeiro ou fevereiro, o Sr. Presidente deu uma entrevista à Rádio Onda Viva em que disse que iria levar a cabo essa mesma edição, essa criação da Feira do Livro. Ora, eu na Assembleia seguinte perguntei-lhe, confirmou-me, portanto, vai fazer em 2025, fico satisfeito, mas gostaria que tivesse sido em 2024. Relativamente à Feira da Saúde e Desporto, é uma iniciativa vossa, de campanha eleitoral, que já foi aqui dito em edições anteriores, em grandes opções do plano deste ano e dos anteriores, que iria ser feito, novo adiamento. O Festival das Artes proposto por vocês nem comentou, mas também não foi realizado. Portanto, fazer é mesmo fundamental. Não é fazermos daqui a uns meses, é fazermos agora. Ou termos feito e vir apresentar a obra feita. Mas é a nossa opinião, terá certamente a sua e por isso é que publicita o que faz. A mim, cabe-me fazer o contraditório. Somos oposição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer fazer algum esclarecimento, Sr. Presidente? Sr. Presidente, obrigado. Sr. Deputado, eu não fiz, portanto, não respondi à sua declaração política. Reparar, dentro das grandes opções do plano, insere-se estes temas que estávamos a falar, por isso eu achei oportuno para que ficasse claro para si também o porquê de ter acontecido. Portanto, não foi um comentário, uma declaração, incorporei nas grandes opções do plano, que é para mim onde faz mais sentido que elas ocorram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais algum deputado quer usar da palavra relativamente a esta linha B, apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde sobre o estado da persecução das grandes opções do plano para 2024? Posto isto, vamos passar para a linha... antes disso, o esclarecimento que é importante que se faça, que é, relativamente à votação da deliberação data da reunião da sessão ordinária de 30 de junho de 2024, a favor não são 15 votos, mas sim 14, devido à ausência da deputada da NAU, Cristina Campos. São, portanto, 14 votos e não 15. Passo então de seguida para o ponto C da ordem de trabalhos, apreciar informação escrita sobre a conta de gerência até julho do ano de 2024. Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, trazemos numa taxa de execução, para ser mais fácil a leitura, uma taxa de execução da receita de 50,8, que está de acordo com o mês do mês 8, e uma taxa do mês 7, perdão, e uma taxa de execução da despesa de 36, mantendo sempre aquilo que é o equilíbrio de pelo menos 10% entre a receita e a despesa, como tem sido habitual em todo o decorrer deste mandato, sabendo nós que na próxima Assembleia temos aqui, como já é habitual, eu já expliquei também no passado, há meses que há aqui um consumo maior, nomeadamente agora a obra que vai entrar no próximo trimestre, ou melhor, no mês de setembro, com os pagamentos e estas taxas, que era da receita, que também não está aqui vertida a transferência de capital da Câmara, portanto aumentará a receita, a despesa, mas sempre nesta ordem de grandeza, aproximando-nos daquilo que é o objetivo de um orçamento de 100% da taxa de execução. Estou disponível para qualquer questão mais concreta que seja necessária. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais nenhuma intervenção se requer sobre esta linha C, apreciar informação escrita, sobre a conta de gerência até julho do ano de 2024. Posto isso, encerra então o período da ordem do dia, passando para o terceiro período de depois da ordem do dia. Não tenho qualquer tipo também de inscrição e, em função disso, quero, antes de dar por encerrada esta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde para este dia 26 de setembro de 2024, agradecer a vossa disponibilidade manifestada no passado 30 de junho de 2024. Requero, por isso, com essa vossa forma de manifestar a vossa disponibilidade para a defesa da democracia, já que essa Assembleia
se realizou num domingo. Não querendo de forma alguma tornar isso inédito, quero deixar este registro de agradecimento a todas as bancadas parlamentares, o que demonstra que, de facto, a vitalidade democrática e esta Assembleia de Freguesia de Vila de Conde, especificamente, é um grande exemplo dessa mesma vitalidade. Muito obrigado, senhores deputados. Dou assim por encerrada esta Assembleia de Freguesia para o dia 26 de setembro de 2024. A todos, Sr. Presidente, e ao Sr. Executivo, e aos senhores deputadas e deputados, as minhas secretárias, muito obrigado a todos. Boa noite.